Vamos lá, vamos responder a questão aqui. IBAD, questãozinha da IBAD. Com relação à aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta. E aí, qual que vocês marcaram? A pena cumprida no estrangeiro não atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime aí. Errado, né? Atenua. Os crimes cometidos no estrangeiro não se sujeitam à lei brasileira, ainda que o Brasil tenha se obrigado, por tratado ou convenção, a reprimi-los. Não, né? Se aplica, no caso, nesse caso. Considera-se praticado o crime no momento da verificação do resultado, ainda que a ação ou omissão tenha se dado em outro momento. Tanto faz, pô. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Tanto faz, aplica os dois. Tanto ação ou omissão, quanto resultado. A lei penal posterior, ainda que favoreça o agente, não se aplica a fatos anteriores. Aqui é coisa da aula passada, né? Se aplica, né, pô? É lei penal favorável. É óbvio que ela vai se aplicar. Letra E. Aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos nas embarcações e aeronaves brasileiras a serviço do governo brasileiro. É pública ou está a serviço do governo brasileiro? Onde quer que elas se encontrem. Onde quer que elas se encontrem. Beleza? Alguém ficou em dúvida nessa E aqui? FCC, possível banca do concurso do IASES. Com relação à aplicação da lei penal, é incorreto afirmar. Marcaram qual aí, gente? Vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Vimos na aula passada, não vimos? Perfeito, princípio da legalidade. Outra que a gente viu na aula passada, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Vimos na aula passada a lei temporária. C. Pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime se já houver sentença penal definitiva. Não. Isso aqui a gente viu na aula passada. No caso, ele deixa de ser punido, né? A D. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idêntica. É o SIDA. Você computa se elas são idênticas. Lembra lá, duas penas de liberdade. Uma de 10, outra de 20. Vai fazer o quê? Computar, subtrair. Se for diversas, apenas atenua, reduz um pouquinho o rigor. Letra E. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento de seu resultado. Teoria da atividade aqui. Lembra lá do tempo do crime, teoria da atividade. Beleza? 3. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Se ela está em alto mar, território brasileiro. Perfeito? Ou deu dúvida aí? Deu para entender, né?
ainda que praticado em outro país, os crimes de genocídio ficam sujeitos à lei brasileira quando o agente for domiciliado no Brasil. Lembra lá do PAG? Presidente da República, administração pública ou genocídio. Quando o cara é domiciliado no Brasil ou é brasileiro. Beleza? Certo aqui. 5. Admite-se a aplicação no território nacional de leis de outros estados, segundo princípios e convenções internacionais. Territorialidade mitigada. Lembra? Aplique-se a lei brasileira no território brasileiro sem prejuízo de quê? De tratados e convenções internacionais. Vai se aplicar lei de outros estados. Tratados, convenções, pode permitir isso. Beleza? Territorialidade mitigada, temperada. 6. Em relação ao lugar do crime, lembra do luta? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Em relação ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria ubiquidade. Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes cometidos em aeronaves estrangeiras de propriedade privada durante seu sobrevoo no espaço aéreo brasileiro. Se é propriedade privada, passou no Brasil, é território brasileiro, pô. Agora, se fosse público, uma aeronave pública, aí não. Aí é território lá, o Brasil respeita a soberania do país, o Brasil respeita a soberania, aí não, é território deles. Como é propriedade privada, se passou no território brasileiro, cometeu o crime aqui, aplica-se a lei brasileira. É território brasileiro. Com relação à lei penal no espaço, a legislação brasileira utiliza, em regra, o princípio da territorialidade. Praticou crime no Brasil, vai se aplicar a lei brasileira. Essa é a regra. Tá? 9. Aplica-se a lei brasileira ao crime que tenha sido praticado em navio mercante de bandeira francesa, ancorado no porto de Itajaí, localizado no estado de Santa Catarina. Mercante ou de propriedade privada? Mercante, navio comercial. Tá? Navio comercial ou de propriedade privada. Apesar de ter a bandeira da França. O que é ter bandeira da França? O navio foi registrado na França, pô. É como se fosse um navio aqui do Brasil, registrado aqui no Brasil. Beleza? É um navio privado. Tá? Bandeira francesa, mas é privado. Ancorado no porto de Itajaí, lá em Santa Catarina. E aí? Aplica-se a lei brasileira? Sim, porque ele é privado. Aí vai aplicar a lei deles. Quem é alto mar não é no território brasileiro. Qual o interesse do Brasil punir alguém praticou um crime que não foi no território brasileiro? Há competência para aplicação de lei. Eu achava que não era qualquer navio que podia navegar com qualquer bandeira. Por exemplo, se eu estou navegando com a bandeira da França, eu acho não, que... o fato a bandeira aqui no caso é que foi registrado na França. É como isso aí, é como se fosse a placa. A competência, aqui a gente não viu, tá? Mas a gente, se eu não me engano, a gente viu na aula passada. A competência para aplicação de lei mais benéfica ao réu, quando transitar em julgado a sentença condenatória, será do juízo da execução penal. Tá? É o cara que está cumprindo a pena, o juiz está fixando a pena lá para ele, vendo os requisitos. Se a lei mudou, quando ele está cumprindo a pena, é o juiz da execução penal que vai aplicar essa lei mais benéfica. Olha 11. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de aeronave ou embarcação brasileira que seja pública ou esteja a serviço do governo, independentemente de onde se encontrem.
em razão do princípio da bandeira ou da representação. Aqui tem pegadinha, eu quero ver se alguém acertou ou errou. Perfeito. Isso aí, não é princípio da bandeira, que é relacionado à extraterritorialidade. É território brasileiro, caramba! É território brasileiro isso aqui. Ó, fora do nosso território. Fora do nosso território, pô. Aqui não é princípio da extraterritorialidade, da bandeira, porque ele está fora do território nacional. Não, aqui ele está no território nacional. É território nacional. A aeronave e embarcação brasileira pública é território nacional. Então não é princípio da bandeira ou da representação. É, no caso, territorialidade mesmo. A bandeira, se fosse território internacional? Então, seria se não fosse nosso território. Mas aí vai se aplicar a lei brasileira em razão da extraterritorialidade, fundamentando no princípio da bandeira. Porque é um navio de propriedade que foi registrado no Brasil. Que leva a bandeira do Brasil, leva a placa do Brasil. Entendeu? Mas nessa situação aí, extraterritorialidade, pô. Aqui não. Aqui o navio é do Brasil. É território, considera-se território do Brasil, por extensão, que é público. Não é questão de extraterritorialidade. É territorialidade, pô. O crime está sendo praticado no Brasil. Doze. E aí? O que vocês acham disso aqui? Certo ou errado? Lugar do crime. Que teoria? Ubiquidade. Tanto faz a ação ou omissão, tanto faz o resultado. Não interessa. Ó, Jamil telefonou para Lourdes simulando o sequestro da neta dela. Ambos localizavam-se em Brasília. Ludibriada, Lourdes enviou dinheiro à conta de Jorge, lá no Paraguai, ó, nascido e residente no Paraguai, e comparsa de Jamil. Jorge foi condenado e cumpriu a pena no estrangeiro pelos fatos narrados. No que se refere à situação hipotética, julgue o item que segue. É correto afirmar que o crime relatado na situação em tela foi praticado tanto no Brasil quanto no Paraguai. Certo, pô. Certo. Vamos fazer um intervalozinho aqui e na volta a gente entra num tema interessante aqui também.